Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. É com muita satisfação, mais uma vez, estou aqui no canal da Igreja de Cristo Tempo de Salvação para compartilhar, para estudar com os irmãos a palavra do nosso Deus, né? Que nós possamos nessa noite ter um entendimento renovado, né? Um entendimento vivificado com a palavra de hoje. Amém? Que Deus semeou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, né? Capítulo 27. Né? E enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias aí, eu os oriento, né? Aqueles que não for inscrito ainda no canal da igreja, que o faça, né? Que se inscreva lá. Aperta o sininho ali para que sempre quando tiver uma mensagem nova, os irmãos possam ser avisados. Amém? Então, irmãos, nós vamos fazer um estudo completo, né, do capítulo 27 do livro de Atos. Amém? Neste momento aqui, Paulo ele estava sendo... Ele estava fazendo uma viagem de modo que ele estava sendo acusado pelos judeus, né? Ele estava preso naquele momento ali e as autoridades naquela época não se convenceram da culpa de Paulo, né? Mas os judeus assim o queriam, né? Condenar ele à morte. Então Paulo, como cidadão romano, ele pediu para que fosse julgado em Roma, né? Lá em Roma. Ele pediu para que fosse a César. E desencadeou nesse momento que essa viagem, que se os irmãos pararem para analisar com detalhe, ela é um script, é um testemunho, né? Ela dá um filme, um momento que Paulo vive ali de tremenda unção do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Tudo que acontece ali mediante a viagem, nós podemos perceber com toda a leitura ali que o Espírito Santo o tempo todo ele estava guiando Paulo, né? Ele estava ali o tempo todo abrindo as portas, né? Naquele momento ele partiu de Cesareia, centurião que estava com ele era totalmente amável, né, ali as causas de Paulo, né, tendo em vista que eles mesmos não acreditavam na culpa do apóstolo ali, né? E o que ressalta, que chama muita atenção neste momento é que naquela época era feito aquele tráfico naval ali naquela região. Era intenso, né? Era muito intenso. Então, eles pegaram carona em um navio, depois pegaram carona em outro, né? E Paulo, naquele momento ali, ele tinha tudo para... Em alguns momentos da viagem, né? A todo momento ele tinha tudo para poder chutar o balde, né? E parar de levar o evangelho, né? Mas ele foi persistente, irmãos, né? Assim como nós devemos ser nos dias de hoje. Quando vem a tempestade, quando vem as provações, nós devemos demonstrar fé, né? Demonstrar ali, ter no nosso coração a certeza de que Deus ele está sempre nos guardando. Que é aquilo ali, que as tempestades que se levantam contra a vida da gente, ela serve para nos edificar, né? Para nos amadurecer e também para servir de testemunho. Amém? No capítulo, no versículo 1, ele já começa falando, né? No versículo 2: embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Em julho,
num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então, Júlio era o centurião romano que estava acompanhando Paulo, né, ali naquele momento. Tamanha era a confiança que o centurião tinha nele, né, que não esquentou a cabeça dele ir lá poder estar com os amigos dele, de modo que eles consigam, né, suprir ali com alguma necessidade, com algum mantimento, algum item ali, né, de tão confiança que Paulo transmitia para eles, né. No 4 continua: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Então aqui nós podemos ver que houve uma mudança de navio, né? Ele estava num navio, depois ele embarcou em outro. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegando ao sul de Creta, de frente a Salmona. Então aqui nós vemos que os ventos ali naquela região era ao contrário, né? Deus tinha um propósito tão grande ali na vida de Paulo, né, que naquele momento os ventos, né, não deixavam o navio seguir o seu caminho, né, ali naquele momento. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lacéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Aqui, irmãos, nós podemos fazer um parênteses aqui. Esse passado jejum é uma época do ano, né, em que naquela época eles não tinham assim um método de medir as fases, né, as condições climáticas, né. Então naquela época lá eles se baseavam em cima de algumas atividades, né, que eram feitas naquele momento ali. E o término do jejum significava o início do inverno. E o início do inverno naquele momento ali, ele significava o quê? Ventos fortes, muita tempestade e condições não muito favoráveis para a navegação, né? E Paulo adverte eles naquele momento: senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo já tinha experiência em navegação, né? Paulo tinha experiência. Ele fez, antes dessa viagem a Roma, ele já tinha feito outras viagens. Ele já sabia desse momento ali que era impróprio, né, para poder navegar. Porém, contudo, os donos de navio ali, não sei, leva a entender que a carga naquele momento ele não podia ficar muito tempo parado, né? Normalmente o inverno ali, pelo que mais para frente nós vamos ver, é de 3 meses mais ou menos. Imagina uma carga de silo graneleiro ali, né? De grão ficar para 3 meses, estraga. Então eu acho que tinha um interesse nesse momento, tinha um interesse financeiro de Paulo, daquele navio prosseguir a sua viagem. Só que porém ele seguiu a viagem no final dos bons tempos, né? Iniciando ali o inverno, condições não muito favoráveis, né, na navegação. Amém? Mas em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, né? O centurião ali naquele momento ele tentou ouvir a parte mais técnica, né? Mas a parte técnica naquele momento eles estavam pensando só no financeiro. Eles não estavam pensando na vida, né, de todo mundo ali, né? Não escutaram Paulo, né? Muitas das vezes Deus nos fala para não seguirmos esse caminho, né, para não irmos. E às vezes nós não ouvimos Deus.
Aí que está o problema, aí que está o erro, né? Nós devemos ouvir a palavra de Deus, né? Devemos ouvir ali, ter a sensibilidade de ouvir o conselho que Deus tem para a nossa vida. Mas como eu ouço Deus? Através da palavra dele, né, que ele deixou registrada através dos profetas. Né? Se nós estivermos fazendo o que é correto, né, se todas as decisões nossas estiverem pautadas no que preconiza a Bíblia, com certeza nós estamos fazendo o que Deus quer para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, eu não sei o que cada um está passando neste momento. Talvez esteja com alguma decisão por tomar, né, que depende de você tomar essa decisão. Meu irmão, não tenha medo. Procure a resposta na palavra do Senhor, através da Bíblia. Amém, irmãos? Que a Bíblia, ela tem todo o contexto, toda a palavra que ali está escrita são as profecias de Deus para a nossa vida, né? Deus ensina sempre o que é correto. Basta nós seguirmos o que está escrito ali. Neste momento aqui, infelizmente, o centurião e o dono do navio, né, não quiseram ouvir Paulo. Simplesmente foram e acontece o que aconteceu aqui, né? No versículo 12, a partir do versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, naquele momento, se nós pegarmos ali o mapa marítimo que Paulo navegou naquele momento, nós podemos verificar que que o navio foi empurrado para alto mar, né? Porque eles abaixaram a vela, né? E veio um vento forte e levaram ele para o alto mar. O que é interessante nessa passagem é que o porto que eles queriam ficava na mesma ilha, né? Porém um pouco mais à frente. Só que antes de chegar nesse porto, veio o vento e os levou para alto mar, né? Aí que tá, irmãos, nem tudo que nós queremos fazer, né? Eles poderiam ter ficado lá. Paulo ainda os advertiu. Falou, vamos ficar aqui porque as condições não são favoráveis, né? Paulo falou, não dá pra gente encarar esse mar não, porque vai entrar o inverno. Aí eles, não, vamos procurar um porto melhor, né? Irmãos, nós temos que tomar cuidado às vezes na nossa vida, né? Às vezes nós vamos procurar o que é melhor, né? E às vezes não é aquilo que Deus quer para nós, né? Nós temos que... Aí vem o vento, né? Deus manda o vento e te leva para a aprovação. Foi o que aconteceu nesse momento. Eles foram lançados. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Aí, irmãos, vem os desígnios de Deus, né? O que acontece? Deus manda um anjo falar com Paulo. E continuando, né, no verso 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me:
Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, aqui nós podemos ver que aquele povo todo, ali, os 276, mais à frente vai falar aqui, ó. Os 276 que estavam com Paulo foram salvos mediante a fé que Paulo tinha. Amém, irmãos? Assim, mediante ao servo de Deus que ali estava. Aí eu lhe pergunto, irmãos, como está a sua vida perante Deus? Vocês têm sido homens e mulheres de fé, de modo a salvar também a tua casa, né, de modo a ser exemplo para os seus filhos. Então aqui nós podemos verificar que a fé de Paulo, a intimidade que Paulo tinha com Deus ali fez com que aqueles 276 fossem poupados. Simplesmente a carga que foi embora, né? Talvez foi até para mostrar para aqueles homens ali que estavam, né, gananciosos, né, na parte financeira, que não adiantava eles querer, né, ter vantagens financeiras ali, né, visar ao financeiro, que eles perderam toda a carga, né, não sobrou nada, né, eles ficaram vivos em meio à fé de Paulo, né? Amém? Na 14ª noite, ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda em 27 metros. Então, ou seja, diminuiu 10 metros. Então, ou seja, estava chegando perto da terra, né? Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse logo, porque estava de noite, então eles não conseguiam enxergar nada, né? Naquela época, naquele momento ali, a tecnologia ainda era escassa, não tinha luz, né? Às vezes eles usavam lamparinas, né? Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Olha, irmãos, está vendo? Tiveram que tirar toda a carga ali que eles iam vender, tiveram que jogar tudo fora, né? Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível, claro. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemos. Então, alçando a vela da proa, o vento dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e o impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas, em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegam a salvo em terra. Então aqui termina, irmãos. Então nós podemos verificar, né, nós podemos constatar o Espírito Santo ali, o tempo todo guardando Paulo, abrindo as portas, quebrando ali
as maldições ali, né, que o centurião ali, os soldados resolveram matar os presos porque eles temiam que os presos pudessem fugir, mas o centurião o tempo todo estava protegendo Paulo ali. Amém, irmãos? Assim como Deus nos protegido nesta terra que no momento em que estamos vivendo cheio de tempestades, né, cheio de problemas, né? Então Deus o tempo todo tem nos guardado, tem nos protegido. Só basta nós termos fé e caminharmos de acordo com os ensinamentos que Ele nos passa através da sua palavra. Amém, irmãos? Então, nós tiramos a conclusão de que o propósito de Deus na nossa vida passa as barreiras, né? As barreiras humanas ali, né? E ultrapassa qualquer dificuldade. Então, quando Deus tem um propósito na nossa vida, assim como Ele teve na vida de Paulo, naquele momento ali, se não me engano, ele atracou na ilha de Malta, ele curou, né, pessoas lá na ilha de Malta, chegou até Roma, viveu mais 2 anos ali pregando a palavra. E o que é interessante, né, os romanos, eles não viam nada para punir Paulo, porém os judeus o queriam morto, né? Eles queriam a cabeça de Paulo, tendo em vista que Paulo, ele era um fariseu na época, né? No capítulo 26 ele fala isso, porém ele teve um encontro com Cristo, né? E ele passou a ser um dos maiores propagadores do Evangelho de Cristo. Então tudo isso que aconteceu com ele nos serve de lição para que nós possamos ver a grandiosidade da palavra de Deus, né? Da fé que nós devemos ter em Cristo, para que nós possamos também andar como Paulo, né? Para que nós também possamos ser usados como Paulo foi usado. Amém, irmão? Então, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, para estudar com os irmãos, né? Porque a gente vai aprendendo dia a dia, a palavra de Deus ela é dinâmica, né? O tempo todo nós estamos aprendendo. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar, né? Querido Deus, amado Pai, glória te damos, Pai, neste momento por estar aqui, compartilhando e estudando a Tua palavra, Deus. Pai, assim como aconteceu na vida de Paulo, Pai, como o grandioso propósito que o Senhor teve na vida dele e que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui vivendo neste tempo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria e entendimento para transpor todas as tempestades que possam vir ao nosso encontro, Pai. É o que eu te peço, Pai, nessa noite. Te peço que o Senhor venha abençoar cada um que está assistindo neste momento, Deus. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.